Jake, eu tô trabalhando. Eu tenho que botar tudo no lugar certo. A gente devia se encontrar no mundo acordado, se ver no espaço carnal. Ah, boa ideia. Até mais tarde. Ninguém nos ensina que a responsabilidade pode ser uma forma de covardia. Nós a vestimos como uma armadura, um símbolo de nobreza e sacrifício. Ser o responsável é ser o pilar, a rocha, aquele que aguenta firme enquanto o mundo desmorona. Mas por baixo dessa armadura, muitas vezes o que existe não é força, mas medo. O medo de escolher, o medo de falhar, o medo aterrorizante de ser livre. E nenhuma história ilustra essa prisão autoimposta de forma tão dolorosa quanto a de Germaine, o irmão esquecido em Hora de Aventura. Tudo começa, como sempre, em um sonho. Jake flutua em um céu psicodélico quando encontra seu irmão, Germaine, dentro de uma caixa misteriosa. Ele é uma figura tensa, desconfortável, vestindo uma fantasia de urso de corpo inteiro. Ele resmunga palavras em grego, evita o olhar. E quando Jake sugere que se encontrem no mundo real, a concordância é oca, forçada. Jake acorda com uma sensação estranha, a fantasia de urso no sonho. O que ela simboliza? Um olhar mais atento revela as iniciais J e M, costuradas nas orelhas, em formato de lápides. Joshua e Margaret, seus pais. Germaine não está usando uma fantasia. Ele está vestindo o peso de uma herança, um luto que se tornou pele. Movido por uma súbita urgência de reconectar os laços familiares antes que o tempo os apague, Jake convence Finn a partir em busca do irmão que ele não vê há anos. A jornada para a casa de Germaine já é um presságio. A floresta ao redor é assombrada por demônios patéticos, espíritos presos a ressentimentos banais. Devolve a minha taça. Traz a minha taça. Para de me cutucar. Devolve a minha taça, senão eu acabo com você. São fantasmas acorrentados não a grandes tragédias, mas a apegos materiais, a um passado que se recusa a morrer. E então, no meio do caos, surge Germaine, ainda dentro da fantasia de urso, tenso, alerta, um guardião em seu próprio purgatório. Ele os puxa para dentro de um círculo de sal que protege sua casa. Não pisem fora da linha, ele avisa. A casa em si não é um lar, é um mausoléu, um depósito abarrotado com os artefatos místicos e o lixo amaldiçoado que seu pai, um grande caçador de demônios, acumulou em vida. Germaine não mora ali. Ele vigia. Ele é o curador de um museu que ninguém visita, o zelador de uma cripta. Sua vida é um ritual de manutenção. Ele vira uma fita cassete todos os dias, no mesmo horário, para manter um demônio chamado Bryce contido no porão. Ele patrulha o perímetro. Você vai perder o alarme um dia. E aí você vai ver enquanto eu como. E eu vou comer você de baixo pra cima. Ainda tá chateado por isso? Teria soltado você e o seu cartaz há anos se você tivesse parado com esse papo de me comer de baixo pra cima. Teria? Isso é briga sua e do Joshua. Ele organiza a tralha. Jake, o espírito livre que viajou por galáxias e dimensões, olha para a vida do irmão com espanto. Mano, você não pode ver assim. Você tem um plano B, Bryce, ou alguma coisa assim? Mas para Germaine, isso não é viver. É cumprir um dever. Ele não escolheu essa vida. Ele a herdou. Ou, pelo menos, é o que ele diz a si mesmo. Quando Jake, num gesto de fraternidade, se oferece para cozinhar o jantar, um pequeno ato de normalidade invade a rotina sufocante. E é aí que a fortaleza de Germaine começa a ruir. O arroz frito que Jake prepara segue a receita exata do pai deles. O ingrediente secreto? Óleo de gergelim e sal. O mesmo sal que Germaine usa para manter os demônios do lado de fora. Ao comer, Germaine percebe tarde demais. O sal do círculo de proteção foi usado na comida. A barreira se quebra. O caos invade. Os demônios, aqueles fantasmas dos pequenos apegos, invadem a casa e os irmãos lutam lado a lado. Eles vencem, mas não há celebração. A vitória não traz alívio para Germaine, apenas a confirmação de sua sina. E então a verdade explode. Eu não venci, diz ele com a voz vazia. Quando é que eu venço? Todo o ressentimento guardado por anos transborda. A raiva não é contra os demônios, mas contra Jake, contra a liberdade de Jake. Deve ser bom ser especial, ele cospe. Os caras especiais, número 1 e 2, vencendo todo dia, lendo revistas de culinária na sua casa da árvore divertida. Enquanto isso, eu tive que ficar aqui e vigiar o lixo do papai porque eu nunca me estiquei até o céu e peidei nas asas de um falcão. Ele soca o rosto de Jake repetidamente. Não é uma luta por poder. É um grito de dor pela vida que ele nunca se permitiu ter. Ele se convenceu de que era o preterido, aquele que ficou com a bagunça, enquanto Jake, o favorito, pôde viver aventuras. Mas essa é a narrativa que ele construiu para justificar sua própria paralisia. A responsabilidade não tornou Germaine nobre. Ela o tornou amargo. Ela o consumiu até que não sobrasse nada além do papel que ele desempenhava. Ele se agarrou ao dever porque era mais fácil do que enfrentar o vazio de não saber quem ele era sem aquele fardo. E então,
Jake não revida com um soco. Ele revida com a verdade mais devastadora de todas. Uma frase simples que destrói todo o castelo de cartas do ressentimento de Germaine. Você podia ter ido embora a qualquer momento. O silêncio que se segue é pesado. Germaine para. Sua raiva se esvai, substituída por uma clareza terrível. Ele sussurra. Eu sei. E nesse eu sei reside toda a tragédia. Ele sempre soube. No fundo, ele sabia que a porta da cela nunca esteve trancada. O carcereiro era ele mesmo. A responsabilidade não foi um fardo imposto, foi um esconderijo escolhido. Nesse momento de vulnerabilidade absoluta, quando toda a tensão e o drama atingem o ápice, Jake solta um pum, alto, infantil, ridículo, e Germaine ri, uma risada genuína, que vem do fundo da alma. Não é uma risada de alegria, mas de libertação. O som absurdo da vida, da imperfeição, quebrando o feitiço solene da sua autopiedade. Naquele instante, ele vê a casa não como um santuário, mas como a gaiola que ele mesmo construiu. E a casa está pegando fogo. E é aqui que a história de Germaine deixa de ser sobre um cachorro mágico e passa a ser sobre nós. Nós construímos nossos próprios círculos de sal. Erguemos santuários para as nossas dores passadas, para as expectativas dos outros, para as versões de nós mesmos que já deveriam ter morrido. Chamamos isso de lealdade, de dever, de responsabilidade. Eu não posso sair deste emprego. Eu não posso terminar este relacionamento, pois ele precisa de mim. Eu não posso seguir meu sonho, pois tenho obrigações. Criamos uma identidade em torno do sacrifício, porque o sacrifício nos dá um propósito claro e nos absolve da aterrorizante tarefa de criar nosso próprio significado. Ser o responsável é um papel confortável. Ele tem regras, um roteiro. Não exige a coragem de olhar para dentro e perguntar: o que eu realmente quero? É mais fácil vigiar o lixo do passado do que construir um futuro incerto. Enquanto as chamas consomem tudo, Finn implora para que Germaine os ajude a apagar o fogo. Mas Germaine não se move. Ele apenas observa o trabalho de uma vida inteira virar cinzas. E pela primeira vez, há paz em seus olhos. Ele não está perdendo sua casa. Ele está se libertando de seu túmulo. Ele deixa queimar. Na manhã seguinte, os demônios se foram. Como Jake sabiamente observa, com as coisas deles destruídas, eles não tinham mais razão para ficar. A lição é sutil e profunda. Os fantasmas que nos assombram muitas vezes não estão presos a nós, mas às coisas que nos recusamos a soltar. Ao queimar as relíquias do passado, Germaine não apenas se libertou, mas também libertou os espíritos que assombravam aquele lugar. Até mesmo Bryce, o demônio do porão, emerge dos escombros não como uma besta furiosa, mas como uma figura quase cômica, aliviada. Germaine, num último ato simbólico, joga fora o isqueiro que usava para marcar o tempo, para controlar sua rotina. Ele não precisa mais controlar. Ele pode apenas caminhar, ao lado de um demônio, em direção a um futuro desconhecido. Um lembrete de que se libertar não significa apagar o passado, mas escolher não ser mais definido por ele. O peso ainda existe, mas agora ele sabe que pode caminhar com ele, em vez de ficar parado sob ele. A história de Germaine nos força a olhar para as nossas próprias casas em chamas, para as responsabilidades que nos definem, e ao mesmo tempo nos aprisionam. Herdamos papéis, aceitamos fardos e construímos toda a nossa identidade sobre eles, até esquecermos quem éramos antes, e nos agarramos a eles com unhas e dentes, não porque sejam valiosos, mas porque temos medo de descobrir quem seríamos sem eles. A verdadeira coragem, talvez, não esteja em carregar o peso do mundo nos ombros. Talvez ela esteja na capacidade de fazer a pergunta mais difícil de todas. A pergunta que Germaine finalmente teve a coragem de responder, não com palavras, mas com o silêncio de quem assiste ao fogo. Que prisões nós chamamos de responsabilidade? E que fogo nós precisamos desesperadamente? Deixar queimar?